Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais um Cesta de Casa, um momento para edificar a sua família. Nós falamos que o Cesta de Casa é o momento de edificação para a família. Nós sugerimos que você reúna então os membros da sua família, os convide agora para o culto doméstico. Vamos fazer uma reflexão bíblica e vamos orar juntos ao final do nosso Cesta de Casa. Hoje pela manhã, mais uma vez, tivemos a oração da madrugada, o clamor pela família. Tem sido uma bênção e eu quero sugerir a você que participe dessas reuniões de oração. Reunião presencial no templo da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica. Nós temos clamado pela família, clamado para que Deus tenha misericórdia de nós nesses tempos difíceis. Temos orado pelas crianças que vão à escola e mesmo nessa idade tão tenra que as crianças têm, né, essas crianças do ensino fundamental, já se vem às vezes numa situação de escolha e elas não têm ainda o discernimento necessário. Então nós estamos preocupados com as crianças, com todo esse ensinamento que tem recebido, e nós precisamos orar, pedir a Deus sabedoria, os pais, para que saibam lidar com essas situações que agora envolvem os seus filhos pequenos, né? Tanto ensinamento que tem trazido confusão para as famílias. Vamos clamar, vamos orar, buscar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as sextas-feiras, 5 horas da manhã, o clamor pela família. Amanhã, sábado, às 10h15, pela TV Vitoriosa, né, o SBT, e também pelo nosso canal aqui do YouTube, nós teremos o programa Cada Dia, um programa da Sexta Igreja em parceria com Luz para o Caminho, e o pastor Hernandes é o pregador oficial do nosso programa. Amanhã a mensagem será a singularidade de Jesus, uma mensagem cristocêntrica, edificante, e eu peço que você não só assista, mas que você compartilhe o link com outras pessoas para que elas assistam também pelo canal do YouTube ou mesmo pelo canal TV Vitoriosa, o SBT. São 19 cidades que podem ter acesso à TV Vitoriosa, o SBT, e amanhã 10h15 mais um programa Cada Dia. Vamos juntos fazer Jesus conhecido. Eu vou chamar agora a vinheta que tem caracterizado a nova série de mensagens que nós temos ministrado no templo, no culto presencial, todo domingo às 17 horas, a série Nós Podemos Fazer Mais. Então, domingo, amanhã, depois da manhã, se Deus permitir, domingo às 17 horas, no templo da Sexta Igreja Presbiteriana, mais uma mensagem dessa série Nós Podemos Fazer Mais. Então vamos veicular agora a vinheta, essa chamada para os cultos presenciais, e eu volto em seguida para compartilhar com você um texto da Palavra de Deus nessa noite gostosa de sexta-feira. Eu volto já. Muito bem, de volta com o nosso Cesta de Casa. Eu quero meditar com você no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, o versículo 1 e o versículo 2.
sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Livro do profeta Malaquias. Malaquias foi um profeta pós-exílio. Seu nome significa o meu mensageiro. Um profeta que se levantou para chamar o povo a um arrependimento, a um reavivamento espiritual. É verdade que o templo já tinha sido, o segundo templo já tinha sido reconstruído na época de Neemias, Esdras. Então tudo estava aparentemente normal. As atividades já tinham voltado a acontecer no templo. Os sacerdotes lá estavam, e embora a nação ainda passava por dificuldade, porque ainda estava debaixo do poder político dos persas, dos medo-persas. Então, Neemias foi fazer uma viagem, depois de governar por 12 anos Jerusalém. Ele foi então, voltou à Pérsia, e nesse momento dá a entender que o povo voltou às práticas ruins, introdução de pessoas indevidas no templo, mais uma vez bagunçou a vida espiritual, muita imoralidade entre os sacerdotes até. E nesse período, provavelmente nesse período, Deus levantou o profeta Malaquias. Uma palavra dura. A Bíblia Sagrada diz que ele trouxe essa exortação ao povo, aos sacerdotes, mostrando a decadência espiritual que a nação estava enfrentando. E essa sentença que Deus traz, essa palavra sentença, originalmente é peso, uma palavra pesada, uma exortação. Deus começa essa exortação, essa mensagem pesada, essa exortação forte do profeta, ou por meio do profeta Malaquias. Deus começa dizendo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E quando Deus diz através do profeta que ele tem amado o seu povo, o povo retruca, e diz assim, mas em que o Senhor tem nos amado? E Deus diz através do profeta, eu vos tenho amado porque eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. É muito interessante porque no argumento do povo daquela época e também talvez no argumento de muitos hoje, a bênção de Deus está relacionada com coisas materiais, Então, se eu falo para você, por exemplo, Deus, ele tem nos amado, talvez você questione, outra pessoa poderia questionar, mas em que Deus tem nos amado? Num tempo desse tão difícil, com a pandemia, dificuldades, 14 milhões de desempregados, em que Deus tem nos amado? Poderia perguntar um crente, Em que Deus tem me amado? Eu tenho passado lutas, tem pessoas da minha família cometidas com Covid, já perdi alguém. Então, nós relacionamos muito o amor de Deus com bênçãos, Nós confundimos muitas vezes isso, achamos que o amor de Deus está vinculado necessariamente a uma bênção recebida. Então, talvez seja esse o pensamento do povo quando Malaquias disse em nome de Deus que Deus tem amado o povo. E eles questionam, mas em que Deus tem nos amado? Olha só a situação do nosso país. Nós ainda estamos debaixo do tacão opressor do Império Medo-Persa. Olha só a nossa situação. A dificuldade financeira no nosso país, como que Deus tem nos amado? E aí Deus responde, eu tenho amado vocês porque eu escolhi vocês. Veja que Deus não teria obrigação nenhuma de escolher o povo, é graça de Deus. E ele escolhe os israelitas, ele escolheu Jacó. Você sabe da história. Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú. A Bíblia Sagrada diz que era
2 nações no ventre daquela mulher. E a Bíblia Sagrada diz que Deus escolhe Jacó para que, mesmo ele nascendo depois de Esaú, seu irmão, ele nasce segurando o calcanharzinho do seu irmão. A Bíblia Sagrada diz que mesmo Jacó não sendo primogênito, Deus escolheu Jacó e aborreceu-se de Esaú. Se você pergunta, mas por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Eu vou responder para você, porque Deus quis, né? Alguém poderia pensar, mas é porque Deus sabia o que ia transformar Esaú. Paulo diz que não. Antes disso, Deus já tinha escolhido Jacó. Mas a ideia é interessante, porque de fato Esaú se transforma num povo chamado Edom, os Edomitas, e foi um povo terrível, um povo maldoso, um povo promíscuo, um povo longe, e foi destruído inclusive por causa dos seus muitos pecados. Mas Deus não teria obrigação nenhuma de ter escolhido nem Jacó e nem Esaú. Mas aprove a Deus escolher Jacó. Nós trazendo para os nossos dias, nós podemos repetir aquilo que a Bíblia Sagrada diz também no Novo Testamento, que em Cristo Jesus nós fomos escolhidos por Deus. A palavra de Deus vai usar essa mesma expressão aqui de Esaú e Jacó para dizer que Deus, na sua misericórdia, e em Cristo Jesus, ele nos escolheu. E é graça de Deus, é o amor de Deus, um amor imerecido. E agora nós não podemos perguntar em que o Senhor tem nos amado, considerando as lutas e as dificuldades. O fato de Deus ter nos escolhido em Cristo Jesus é suficiente para que nós percebamos e louvemos a Deus pelo seu grande amor. Veja com que grande amor Deus tem nos amado, pelo fato de ter dado Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, diz o apóstolo Paulo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, em Cristo Jesus, nos escolheu, ele nos salvou. Então nós podemos dizer, Deus tem nos amado, ele nos escolheu. E nós não podemos perguntar, mas em que Deus tem nos amado? Olhando para as lutas e as dificuldades. Nós temos que olhar para a bênção do Senhor ter nos dado em Cristo Jesus a salvação. As lutas, é verdade, elas existem e nós devemos enfrentá-las com fé, com determinação, sabendo que Deus tem controle de todas as coisas. Nós não podemos questionar o amor de Deus por causa das lutas e dificuldades que nós temos enfrentado. O Senhor Jesus já havia nos alertado sobre isso. Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas não desanimem. Então nós não podemos desanimar. Há lutas, sim, muitas lutas. E pela palavra de Deus, certamente outras lutas virão. Momentos difíceis ainda que a igreja vai passar nesse tempo dela aqui de peregrinação. Mas nós não estamos sozinhos. Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós temos uma missão aqui neste mundo. Aqui não é céu. Aqui nós estamos como peregrinos. E nós devemos entender que mesmo em meio às lutas e às aflições da vida, o Senhor está conosco. E a bênção maior nós temos, nós somos eleitos do Senhor. Em Cristo Jesus, Deus nos escolheu. Então, quando você estiver passando lutas, dificuldades, e mesmo que você seja tentado a fazer esta pergunta, em que Deus tem me amado? Pense antes, né? E dê graças a Deus, porque você é um eleito de Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você adora a Deus, você lê a palavra de Deus, você tem acesso ao trono da graça de Deus, você é um eleito do Senhor, um servo de Deus, um discípulo de Jesus. Sim, Deus tem nos amado, Ele nos amou, nos escolheu, e Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez. Ele fez isso por amor e misericórdia. Não porque havia mérito em nós, é a pura graça de Deus. Então Deus tem nos amado, sim. Em Cristo Jesus,
nós somos mais que vencedores e somos felizes porque o Senhor tem nos dado a vida eterna. Quando nós partirmos daqui, nós sabemos o destino, nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o grande tesouro que nós temos. Nós estamos felizes não porque nós temos recebido bênçãos, nós estamos felizes porque a nossa alegria vem do Senhor. O Senhor é a nossa alegria. E ainda que vivamos momentos difíceis, nós não perdemos essa alegria porque ela não é circunstancial. É a alegria dada pelo Espírito Santo. É a alegria em saber que nós somos do Senhor. Então, mesmo que você esteja enfrentando lutas e dificuldades, lembre-se, Deus nos amou, Deus nos salvou, nós somos eleitos do Senhor. Glorifique a Deus por essa fé que Ele mesmo plantou no seu coração. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para as famílias, vamos pedir a bênção de Deus para aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, mais do que nós, para que a boa mão de Deus esteja sobre todos. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pelo seu grande amor. Nós cremos que o Senhor tem nos amado com amor eterno. O Senhor em Cristo Jesus nos salvou, nos escolheu, nos redimiu. Tua palavra diz que em Cristo Jesus o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ó Deus, este é o grande amor do Senhor e é suficiente para que nós nos alegremos do Senhor. Ainda que, é verdade, estejamos passando por lutas e dificuldades, mas nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor é o arrimo da nossa sorte, o Senhor é o nosso quinhão, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa salvação. Peço que o Senhor abençoe as famílias que estão acompanhando agora o Sexta de Casa, aqueles que têm passado por enfermidades, pedimos a bênção da cura, Senhor, pedimos o consolo do Senhor para aqueles que, quem sabe, perderam entes queridos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo tão difícil que temos passado de tribulações. Coloca sobre nós, Senhor, a sua boa mão, tenha misericórdia de nós, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe você e toda a sua família. Tenha uma boa noite, um sono reparador e tranquilo. E nós voltaremos em outra oportunidade com o nosso Sexta de Casa. Tchau, fique com Deus. Olá, pessoal. Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.